Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de gramática, retomando o conteúdo de quarta-feira, falando sobre pronomes. Na aula passada, nós trabalhamos os pronomes pessoais, que eu já mostrei para vocês a tabela deles e já expliquei. Hoje, nós vamos conhecer outros pronomes. Vamos lá? Então, todo mundo fique atento. Toda vez que eu mostrar uma tabela, você pode salvar, porque no livro de vocês tem essa tabela. Porém, ela é bem diferente da que eu trouxe aqui. A que eu trouxe é mais completa. Então, você sabendo dos pronomes de cada tabela, você vai conseguir identificar melhor. Então, na hora que você vê o pronome eu, por exemplo, você já vai lembrar que é um pronome pessoal. Então, vá salvando as tabelas para que você possa consultar quando necessário. Então, vamos agora retomar o nosso conteúdo. Pronomes. Só relembrando, os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os nomes nas frases, evitando a sua repetição. Lembrando que eles variam em gênero e em número. Ok? Relembrado? Agora vamos prosseguir. Nós falamos na aula passada sobre os pronomes pessoais. Tenho aqui novamente a tabela dele. Então, como nós já trabalhamos essa tabela, eu só trouxe aqui para ficar mais sistematizada aqui, para relembrar, tá bom? Agora, vamos conhecer outros pronomes. Um deles são os pronomes possessivos. São aqueles pronomes de posse. Vejam só o conceito. Pronomes possessivos indicam posse, estabelecem a ligação com a pessoa do discurso e algo que lhe pertence. Então, é a pessoa do discurso, é a pessoa que está envolvida ali naquela fala. Por exemplo, quando eu digo o meu notebook, é algo, né? Eu sou a pessoa do discurso, porque eu estou falando que o notebook é meu e o notebook está ali tendo uma relação de posse, né? Eu estou tendo uma relação de posse com esse notebook, porque ele é meu. E o pronome que evidencia isso é exatamente a palavra meu. Ok, então agora vamos conhecer alguns desses pronomes possessivos. Nós já sabemos que os pronomes eles também possuem pessoas gramaticais. Na aula passada eu falei sobre isso. E aí nós temos aqui também o singular e o plural. Em primeira pessoa nós temos o pronome meu ou meus, minha ou minhas. Mas tia, se é no singular, por que está aí no plural, meus? Exatamente, porque quando eu falo pessoa gramatical no singular, eu estou dizendo que é uma pessoa só. Porém, essa uma pessoa pode ter várias coisas. Eu, por exemplo, posso ter várias balinhas para eu comer. Então, eu vou dizer que as balinhas são minhas e não apenas minha, porque eu só posso dizer minha quando eu estou apenas com uma balinha. Vocês estão entendendo? Então, essa classificação de singular e plural não é para as coisas que a pessoa tem, e sim para a quantidade de pessoas que fala, ok? Então, por exemplo, tem 3 pessoas. Essas 3 pessoas que falam assim, essa casa é nossa. Então, a casa é só uma. Mas elas estão no plural porque são mais de uma pessoa. Entendido? Então, vamos lá continuar. Primeira pessoa do singular, meus e minhas. E no plural, nosso e nossa. Segunda pessoa do singular, teu e tua ou teus e tuas. E no plural, vosso e vossa ou vossos e vossas. Todas essas palavras elas podem ser tanto no singular e no plural, tá bom? Pode ser só uma coisa ou várias coisas. E na terceira pessoa do singular nós temos seus ou seus, suas ou suas. E no plural nós temos também seus ou seus, suas ou suas, tá bom? Então, na terceira pessoa não muda muito do singular para o plural. Muda mais nos outros, né? Na primeira e na segunda pessoa. Então, esses pronomes possessivos, como eu já falei para vocês, eles indicam posse. Por isso eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, vejam só. O meu livro é verde. Vejam aí que traz uma ideia de posse. Vejam o meu. O meu é o pronome possessivo dessa frase. Já na próxima frase nós temos nós gostamos de ler. Veja aí, ó, nós é mais de uma pessoa.
Por isso, nossa biblioteca possui muitos livros. Veja que o nosso está no singular, porém o nós é que garante a quantidade de pessoas, né? É o que garante se é singular ou plural. Por isso que está na primeira pessoa do plural, tá bom? Então, vamos agora conhecer outro tipo de pronome. Vamos lá? Agora, temos aqui os pronomes demonstrativos. Eles indicam lugar que alguém ou alguma coisa ocupa com relação às pessoas que se comunicam. Então, eles trazem a ideia de afastamento ou de proximidade, tá certo? Vamos lá ver alguns exemplos, olha só. Nós temos aqui os casos de primeira, segunda e terceira pessoa, diferente dos outros exemplos. Vejam que na primeira pessoa eu refiro-me a alguém que está perto, né? A algo que está perto de quem fala. Então, se eu estou falando e o meu notebook está perto de mim, eu vou utilizar primeira pessoa, ok? Já que eu explico qual é o pronome de primeira pessoa. E aí, a segunda pessoa refere-se a algo que está perto da pessoa que ouve. Vamos supor, então, que eu estou aqui com o meu notebook. E eu estou falando com uma pessoa que está perto de mim, né? E eu estou com o meu notebook em mãos. E essa pessoa está perto de mim. Portanto, eu vou utilizar pronomes que referem-se à segunda pessoa. Porque a segunda pessoa é quem me ouve, ok? E já que vocês vão entender melhor. E a terceira pessoa refere-se a algo que está distante de ambos. Então, por exemplo, vocês que estão me assistindo, vocês agora estão distantes. Então, toda vez que eu for me referir a vocês, eu tenho de utilizar pronomes de terceira pessoa. Agora vamos conhecer quais são esses pronomes e vamos aplicar esses pronomes em alguns exemplos de frases, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui agora uma tabela diferente. Ao invés de classificar como primeira, segunda e terceira pessoa, eu coloquei masculino, feminino e invariáveis e o singular e o plural eu mantive. Por que isso? Porque eu já expliquei para vocês que a relação de primeira, segunda e terceira pessoa está relacionada com a localização das coisas na frase, né? Das coisas no discurso. Então, tudo vai depender, a primeira, segunda e terceira pessoa vai depender da proximidade ou do afastamento. Eu vou já explicar na frase também. Então, vamos lá. Os pronomes masculinos que estão no singular são este, esse, aquele, mesmo, o outro e tal. E no plural, são estes, esses, aqueles, os, mesmos, os outros e tais. Ok? Então, esses pronomes são masculinos. Agora, vamos conhecer os pronomes femininos do singular. Esta, essa, aquela, a mesma, a outra e tal. E do plural, nós temos estas, estas, aquelas, as mesmas, as outras e tais. E os pronomes invariáveis, que eles não possuem variação, não estão, eles não flexionam nem em gênero e nem em número. São os pronomes isto, isso e aquilo. Eu não posso falar ista, não existe o feminino de ista, nem de isso, nem de aquilo, né? E também eles não podem variar em número, porque não tem istos, nem issos, nem aquilos, ok? Então eles são invariáveis porque eles são sempre nessa forma e eles não variam. Agora vamos aplicar esses pronomes em algumas frases para vocês observarem essa relação de distância. Vamos lá. Vejam aí que eu tenho uma imagem de um menino que ele está perto de alguns livros. E ele diz, estes livros são meus. Os livros estão perto dele de quem fala, né? Ele é a pessoa que fala e está perto dele. Portanto, ele usa o pronome estes. Veja aí, ó, tá indicando proximidade ou afastamento. Se esse menino estivesse bem longe desses livros, ele jamais poderia dizer estes livros. Ele teria que usar o pronome aqueles livros, porque ele estaria longe. Vamos ver aqui esse exemplo. Prestem atenção. Eu tenho aqui já uma outra situação, em que o menino, como eu até já falei para vocês, está longe dos livros. Os livros não estão perto dele. Então, ele não pode utilizar nem este e nem esses. Ele deve utilizar o pronome aqueles livros, porque os livros estão lá longe. Novamente, indicando uma ideia de afastamento,
ok? E nós temos também um outro exemplo. Vejam aí que são duas pessoas conversando, né? Dois meninos conversando. Aí ele pergunta assim, ó: esses livros são seus? Vejam que o menino loiro segura os livros. Então, quem está fazendo a pergunta é o menino com cabelos castanhos. E ele pergunta: esses livros aí são seus? Porque o livro pode até estar perto dele, mas está com quem ele está falando. Por isso, ele usa o pronome esses. Se os livros estivessem com o menino de cabelo castanho, ele diria estes. Vocês estão conseguindo entender? Então, vamos só analisar aqui, ó, os três pronomes: estes, esses e aqueles. O estes é utilizado pela pessoa que está falando, né? O objeto estaria com quem fala e aí ele utilizaria o estes. Já o esses, o objeto está perto de com quem se fala, né? Então, vamos supor que eu estou conversando com alguém e ela está segurando um livro. Então, eu vou utilizar esses livros aí, ok? E o aquele que refere-se a algo que está distante dos dois, certo? Dos dois que estão ali conversando. Portanto, é algo que está longe, eu vou utilizar aqueles livros, porque eles não estão perto, né? Eles estão lá longe. Mais uma vez, os pronomes demonstrativos expressam uma ideia de afastamento ou de proximidade, dependendo do pronome que você utiliza, tá certo? Então, agora vamos para mais um exemplo. Então, agora vamos para outro tipo de pronome. São os pronomes indefinidos. Olha só, o próprio nome já diz: indefinidos. Os pronomes indefinidos são usados para exprimir uma ideia mais ou menos vaga de quantidade ou identidade. É quando eu falo algo e eu não defino a quantidade ou a identidade daquilo. Como assim, tia Dani? Vocês vão compreender bem apenas olhando essa tabela aqui. Vejam só, nessa tabela nós temos novamente uma classificação de masculino, feminino e invariáveis e de singular e plural. No masculino, nós temos algum, nenhum, todo, muito, pouco, outro, certo, qualquer. E aí, esses pronomes aqui são apenas os principais. Ainda tem outros também. E no plural, nós temos alguns, nenhuns, todos, muitos, poucos, outros, certos, quaisquer, vários. Então, vejam que são muitos pronomes. No feminino, alguma, nenhuma, toda, muita, pouca, tanta, outra, certa, qualquer. E no plural, algumas, nenhumas, todas, muitas, poucas, tantas, outras, certas, quaisquer e várias. São muitas palavras. E observem que todas essas palavras, elas não dão exatidão. Ó, quando eu falo todos, olha só, não estou especificando, eu estou dizendo todos, mas eu não estou dizendo quem são esses todos, não estou limitando quantidade nem identidade. E aí nós temos também os pronomes indefinidos, que são invariáveis, como eu já falei para vocês. Invariável é que não varia nem em gênero e nem em número, que são alguém, algo, ninguém, tudo ou trem, cada e nada. Agora vamos aplicar alguns desses pronomes em frases para que vocês compreendam melhor. Vamos lá, eu separei esse textinho aqui que tem em uma das atividades de vocês, que é bom que vocês já exercitam. Descasque algumas laranjas. É uma receita, viu, gente? Esprema-as e despeje o líquido na jarra. Adicione muitos morangos e bata por poucos minutos. Vejam essa receita totalmente vaga. Porque como é que você vai fazer esse suco de laranja e a pessoa diz, ó, descasque algumas laranjas? Você vai saber quantas laranjas são? Não tem como saber. Por isso, o pronome indefinido, ele não especifica quantidades. Veja que algumas pode ser, dependendo da situação, pode ser muitas ou poucas. A gente não sabe, a gente sabe que são algumas. E aí, adicione muitos morangos. Quanto morangos é considerado muitos para a pessoa que fez essa receita? Será se é a mesma quantidade que eu consideraria muito? Então, a gente não sabe também. E bata por poucos minutos.
quantos minutos seria pouco para essa pessoa? Porque tudo é relativo, né? Depende da situação. Então, essa receita aqui, ela não seria aceita em nenhum lugar, porque ela é muito vaga, ela não tem uma definição. E quando a gente faz uma receita, a gente precisa saber exatamente, né? Se são 2 laranjas, se são 5 morangos, se é 1 minuto. Então, a gente precisa ter todas essas informações para a gente ter uma receita que deixe de preparar. Essa aqui não tem como. Por esse motivo, esses pronomes que estão grifados aí em vermelho, eles são pronomes indefinidos que causam uma ideia vaga e não especifica quantidades. Ok? Meus amores, agora com essas explicações, vocês vão lá na apostila responder as atividades que tem lá, tá bom? Eu encaminhei as atividades, as páginas das atividades lá na Agenda Edu, então verifiquem sempre a agenda para conferir qual foi a proposta. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!